Uma doença que pode ter muitas causas: genética, maus hábitos alimentares, tabagismo, sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 7,6 milhões de pessoas morrem em decorrência de algum tipo de câncer no mundo a cada ano. Dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos. Mas quando a doença chega, o que fazer? Como tratar? Como conviver com a enfermidade sem cair em depressão? Não temos respostas exatas para essas perguntas, mas tentaremos oferecer alguns caminhos. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Nesse quarto episódio, iremos apresentar alguns caminhos para aquelas pessoas que receberam um diagnóstico de câncer e precisam aprender a conviver com a doença. Os nossos convidados são o oncologista clínico do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, Dr. Ricardo Moacir, e a psicóloga também do Centro Integrado, Marta Chaves. Como falamos na abertura, infelizmente esse é um tema que dificilmente tem respostas exatas. Mas ouviremos aqui a palavra dos nossos especialistas que convivem há anos com essa doença. Então, Dr. Ricardo, para a gente começar, qual é o primeiro passo a ser tomado por um paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer? O primeiro passo de avaliação de uma pessoa que teve diagnóstico de câncer assim, é a gente fazer uma avaliação com exames, né, para a gente ter pergunta-chave, a resposta da pergunta-chave da primeira consulta, que é saber se a gente tem uma situação onde a pessoa tem uma doença localizada, né? E sempre quando a gente tem uma doença localizada, pelo menos falando na maioria dos tipos de tumores, a gente sempre fala em um tratamento com intenção curativa. O que significa um tratamento com intenção curativa? Significa um tratamento que a gente oferece com a intenção de que a pessoa nunca mais se incomode com a doença, né? Então, com a intenção de cura. Mesmo que a gente saiba que câncer é uma doença que ainda não existe um medicamento que vai dar 100% de cura. Uhum. Talvez um medicamento que tenha 100% de cura não, mas uma abordagem terapêutica que ofereça 100% de cura, né? Então, assim, quando a gente fala em abordagem, não é só a quimioterapia, mas a gente fala em cirurgia, a gente fala também em algumas medicações que não são quimioterapia. Isso depende muito de caso a caso, de paciente a paciente, mas alguns usam hormonioterapia, a gente tem hoje em dia imunoterapia, tem a radioterapia. Então, às vezes, o melhor tratamento para aquela pessoa é um conjugado de alguns ou de todos esses elementos, sem falar nas questões assim, de abordagem terapêutica nutricional, psíquica também. A gente também sempre tem que lembrar as questões espirituais, né, que fazem parte também do tratamento daquela pessoa. Então, a gente acaba, primeiro, na primeira consulta, vendo se a gente tem uma doença passível de cura ou de controle, né? Depois disso, a gente vai atrás da melhor abordagem terapêutica. Então, quando a pessoa tem uma doença localizada, geralmente a gente fala numa abordagem terapêutica com vários desses elementos curativos. Tá certo. Então, Marta, falando da parte emocional, o Dr. Ricardo falou bastante de tratamento, né, e como fazer, qual o caminho, de repente, né, vai se escolher, dependendo, claro, de cada pessoa, de cada tipo de doença, mas e a parte emocional? Como é que o paciente, o que a gente pode falar para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico? Ok, Silvana. Com muita frequência, eles trazem uma sensação de ruptura, né, de estar em suspenso. É como se a vida desse uma parada, né, de forma voluntária. Aquela pessoa ela fica bastante mexida, muitas vezes sem saber para onde vai direcionar a sua vida.
E com isso, as questões emocionais em muitos momentos se apresentam, é natural, é até esperado, né? O que a gente aponta, assim, que ao perceber, o paciente ao se perceber, ou a família ao perceber mudanças significativas de humor que pode haver, a pessoa tá mais irritada, ou mais chorosa, ou um humor mais deprimido, muitas vezes sentimentos de desesperança, que procurem ajuda. É natural se manifestar, é esperado, né, dentro da condição humana, quando a gente se sente ameaçado fisicamente, é algo concreto e real, o emocional também responde. Mas que procurem ajuda, né? Tem os profissionais de saúde mental que podem estar auxiliando, acho que como o Dr. Ricardo trouxe, é fundamental esse paciente, esse sujeito, ele ser olhado de uma forma biopsicossocial, né? E espiritual, acho que muito bem lembrado. Então, cuidar do seu corpo, sim, da sua saúde, não esquecendo o emocional, não esquecendo o social, o apoio da família e também a sua fé, né? Vinculando-se com isso, acho que torna um momento mais tranquilo para ser enfrentado. Tá certo. Então, Dr. Ricardo, tu mencionaste aqui o tratamento sendo visto por vários profissionais, né? Que é um pouco do conceito do Centro Integrado de Oncologia, né? Pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito de tratamento integrado? A gente vem de um modelo de atendimento, assim, nas últimas décadas, muito centrado no médico em si, né? O que a literatura tem mostrado com o tempo, assim, que os avanços, eles não ocorrem, eles não acontecem apenas na área médica, né? Na área do médico, mas em toda a área da saúde, né? Em todas as outras áreas, né? Enfermagem, na nutrição, nos últimos tempos a gente teve muita novidade do ponto de vista de como é que a gente lida, né, com um paciente oncológico do ponto de vista nutricional. Então a visão, ela não é uma visão, a visão mais útil, que eu quero dizer, que do ponto de vista prático mais vai fazer diferença, ela não é apenas a visão do médico, mas a visão de todas essas áreas da saúde que ajudam a cuidar da pessoa. A proposta do Centro Integrado de Oncologia é que, sim, os profissionais dessas áreas estejam unidos e atentos às necessidades daquela pessoa que está sendo atendida, né? Então, é uma equipe onde nenhum é igual ao outro, mas todos vão para o mesmo lugar. Né? Todos os profissionais eles têm que ir no mesmo sentido, que é o sentido de melhora da qualidade de vida, né? E de aumento de chance de resposta ao tratamento, aumento de chance de cura daquela pessoa. Então, o funcionamento é um time, né? É como se fosse um time. E num time, se um não faz o seu trabalho, ou se uma das áreas está descoberta, a gente acaba tendo um prejuízo, né, no resultado final. Então, é uma equipe unida. Tem que ser o ideal sempre é que esteja sempre unida e onde todos acabem indo para o mesmo lugar. Uma coisa que a gente vê muito na prática é que quando uma pessoa ela é atendida por um motivo grave, né, ou por uma situação muito importante, se ela for atendida num primeiro momento e ela receber uma mensagem, num segundo momento, de uma outra pessoa, ela receber a mesma mensagem, num terceiro momento ela receber por uma outra pessoa a mesma mensagem, isso dá muita segurança. Né? Então, o objetivo é que essa pessoa, dentro de um centro integrado, é que ela também se sinta segura, né? Porque ela, querendo ou não, ela vai tendo uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, né? E isso dá uma garantia, dá uma segurança de que ela realmente está indo para o lado melhor possível. Né? E aí, quando a gente fala, então, de tratamento integrado, né, Marta, acho que o papel de ter, ou a importância de ter uma equipe multidisciplinar que vai estar olhando para ela, acho que vai muito ao encontro disso que o Dr. Ricardo está falando aqui, da segurança, né? De ouvir a mesma recomendação por profissionais de áreas diferentes. É isso que a gente... seria um dos caminhos, assim, que a gente pode oferecer, assim, para enfrentar melhor a doença? Com certeza, eu acho que... unificar o discurso, né? Esse paciente entender que ele está sendo olhado de forma ampla e
o mais importante, de forma singular. Aqui na nossa prática, eu tenho visto com bastante frequência, né, me chegam os relatos, os pacientes, até em atendimento alguns trazem, o quanto eles se sentem olhados como seres humanos, tratados, né, com dignidade, com carinho, com integralidade, porque quando ele está falando disso, ele está falando, eu não sou uma patologia, eu não sou um órgão sendo tratado de uma forma, digamos que com uma certa asepsia, né? Eu sou olhado num todo. Então, eu tenho um nome, desde a recepcionista quando chega, acho que aqui tem esse cuidado, né, da integralidade da equipe, não só dos profissionais como o Dr. Ricardo trouxe, mas a própria equipe que recepciona esse paciente, ela é bem treinada e consegue fazer muito bem esse acolhimento e trazer um pouco mais de conforto no momento que a gente sabe que é de crise, que é de angústia, que muitas vezes o paciente está desorganizado, ansioso e a família também. Então, este olhar integral, ele faz toda a diferença, com certeza. Tá certo. E aí, já falando então um pouco da família, qual é o principal, assim, qual é o papel da família no tratamento e como que a família pode ajudar também nesse momento de descoberta da doença e durante o tratamento também? A família, ela é importantíssima, acho que isso é indiscutível, né? O que a gente tem que cuidar é como essa família, ela vai auxiliar esse processo de enfrentamento do paciente. O paciente, muitas vezes, ele está frágil, ele está inseguro, ele está angustiado. A família, às vezes, tentando, de uma certa forma, proteger esse paciente, acaba querendo filtrar algumas informações ou não deixar que o paciente faça suas escolhas. E isso é muito perigoso, viu, Silvana? A gente tem que entender, independente da idade da pessoa, né? Não importa se é um idoso, se é um jovem, a gente tem que tentar trazer uma linguagem que aquela pessoa entenda e implicar ela no processo. É muito angustiante para ele saber que está doente, que está entrando no centro de oncologia, mas que as informações não estão chegando. Então, a família tem que ajudar esse paciente a escutar, a processar e a definir, né? Então, o apoio, ele é importante. A família não pode tomar à frente. Acho que são lugares distintos, né? E fora isso, acho que também é indiscutível, assim, são muitas consultas, muitos exames. Às vezes tem que ter todo um cuidado com dieta, tem que ter uma rotina. Esse paciente é um paciente que, se tem uma rede de apoio, ele vai ser melhor estimulado até em termos de saúde mental. Propor uma caminhada, estimular uma alimentação, fazer com que ele abra a janela, veja o sol, ligar uma música, né? Trazer vida para aquele ambiente, e isso a rede de apoio consegue também ajudar. E com isso também minimizar um pouco o sofrimento e o impacto dessa vivência, né? Então, é primordial o apoio da família. Tá certo. Alguma complementação? Eu sempre acho assim que a família é tudo, né? Mas, como a Marta estava falando, às vezes a gente vê se atrapalhar, né? Que é bem comum e até um certo grau é muito, não vou dizer a palavra normal, mas é uma coisa esperada, né? Então a gente que está um pouco mais, não vou dizer nem mais treinado, mas é mais vivido, né? Assim, tem muitas coisas que a gente aprende no dia a dia, na prática e não no livro, né? Mas às vezes, se a gente não cuida, dentro da apresentação daquela doença naquela família, a gente pode ter situações onde a família não consiga enxergar que a prioridade do momento, a bola da vez, é o paciente, né? Se a gente não cuida, às vezes, o sofrimento de um filho, de uma esposa, de um marido, de uma mãe, de um pai, se a gente não assim, olha para isso com bastante calma, como a Marta falou, algumas informações daqui a pouco não podem chegar no lugar onde elas devem chegar, que é no paciente. Então, se é uma pessoa adulta, lúcida, orientada, coerente, ela precisa saber o que ela tem, né? Obviamente, dentro da estrutura psíquica dela, existem algumas pessoas que às vezes não estão prontas para aquela verdade nua e crua, e a gente tem que saber trabalhar isso de uma forma construtiva, não é nem assim amena, não é isso, mas que as informações elas entrem na vida daquela pessoa, por piores que elas sejam, primeiro para sanarem as dúvidas, porque às vezes a dúvida é muito pior
do que uma certeza, mesmo que a certeza seja uma notícia muito ruim, né? Então, assim, as informações da gente, elas têm que ter o poder de entrar para sanar as dúvidas e, em segundo lugar, depois disso, de construir o que for o melhor para a vida daquela pessoa naquele dia, e não o melhor para a doença daquela pessoa, e principalmente não o melhor para a doença daquela família, para o comportamento doentio daquela família. Então, complementando isso, dando um exemplo disso, sempre quando nós, profissionais da oncologia, a gente é perguntado de que área a gente é, e a gente responde que é da oncologia, todo mundo olha, como a maior parte das pessoas olha e diz, coitados de vocês são da oncologia, porque, carregam uma barra muito pesada. Que difícil, né? Então, sim, algumas situações realmente são muito difíceis, né? A gente não gosta de ver gente doente, a gente não gosta de ver gente em quimioterapia, ninguém gosta de ver uma pessoa careca, muito menos tendo dor, né? Ou passando por um momento muito difícil, ninguém gosta disso, né? Mas, para mim, eu, Ricardo, assim, pessoalmente, o pior da oncologia, ou o mais difícil da oncologia, até não é isso, assim, mas é, em determinados momentos, apenas exercer o poder do testemunho, ou só testemunhar o que está acontecendo. E, às vezes, o pior testemunho é quando a gente se dá conta de que o pior problema daquela pessoa que está ali na tua frente não é a doença, né? Então, às vezes são questões familiares muito relevantes, por exemplo, um filho que tem problema de adição a álcool, alcoolista, ou um drogadito, ou às vezes situações de família onde existe muita dependência, às vezes ou muita dependência do cônjuge, ou muita dependência às vezes dos pais, ou muita dependência de filhos, seja ela de que tipo for, afetiva, econômica, né? E isso impacta no tratamento daquela pessoa, né? Então, às vezes a gente vê pessoas não conseguindo se tratar por problemas da família. E quando a gente tem uma família funcional, uma família saudável, o grupo consegue geralmente reconhecer que a prioridade daquele momento é aquela pessoa que está doente. E todo mundo tenta se adequar àquilo, ou tenta se organizar para dar prioridade para aquela pessoa naquele momento. E aí, falando um pouco, então, a gente já falou um pouco em maneiras, né, de tratar a notícia da doença, né, ou do diagnóstico, mas logo depois de receber o diagnóstico vem uma parte também que é bem delicada, que é a escolha do tratamento, né, porque existe mais de um tratamento disponível, e aí como que vocês aconselham, assim, que o paciente vai ter a segurança de que aquele tratamento vai ser o ideal para ele, né? Enfim, como passar um pouco mais de segurança para o paciente nesse momento? Hoje em dia a gente tem assim, a gente tem guias de tratamentos, né? E esses guias, eles são nortes, são guias internacionais, inclusive, né? Obviamente que eles não são exatamente iguais em todos os lugares do mundo. A gente depende de, por exemplo, de uma certa regulamentação até da Anvisa, né, da Agência Nacional de Saúde e Vigilância Sanitária, para que determinadas medicações entrem no país, né? Mas hoje a gente tem um acesso muito mais rápido à informação. Então, existem associações de oncologia no mundo inteiro e a gente tem um norte, a gente tem um rumo para onde a gente deve ir em termos de tratamento. Claro que existem opções, e é muito bom que existam essas opções porque as pessoas são muito diferentes. Então, qual é o nosso trabalho? Primeiro é conhecer aquela pessoa. Segundo, saber como é que a doença está se comportando naquele momento. E aí, num terceiro momento, adaptar o melhor tratamento para ela. Que nem necessariamente não vai ser igual para uma pessoa da mesma idade, com o mesmo tipo de doença, com o mesmo tamanho de doença, né? Então, o uso dessas medicações, ele é um uso benéfico, sim, mas ele também é um uso que tem riscos. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Botar na balança o que é o
o mais provável que vá auxiliar naquele momento e aí ofertar isso. A gente faz a oferta, né? E se fazem combinações, obviamente, do que vai ser feito dali para frente. Porque tem uma questão, né, no momento de receber o diagnóstico, enfim, as formas de tratamento, que existe uma negação, assim, né, de, por que comigo? Ou então, como esse tratamento não vai funcionar comigo? Por que eu tenho que fazer desse jeito e não do outro? Então, e aí até... indo por essa linha, assim, aqui no Centro Integrado de Oncologia existe uma ferramenta que é o Tumor Board, onde diferentes profissionais discutem o mesmo caso para se chegar a um melhor caminho para o tratamento. Né? Eu acho que essa também é uma forma de ouvir outras opiniões e saber que dentro da mesma instituição vai estar sendo, o caso vai estar sendo olhado por profissionais diferentes. Sem dúvida. Isso é bem importante, porque nos Tumor Boards a gente tem colegas da mesma área, né? Eu, por exemplo, sou oncologista, então aquele caso vai ser visto por mais de um oncologista, mas como a gente tinha comentado antes, o tratamento ele não é um tratamento só de quimioterapia, né? Dessa avaliação individual que cada um de nós faz com o paciente, a gente tem também aqui os tumor boards, né? O que é um tumor board? Uma reunião onde o caso daquela pessoa ela é apresentado, né, para as outras pessoas da equipe, não só da oncologia, mas das outras áreas do cuidado do paciente. Então, a gente tem colegas cirurgiões junto, né? A gente tem os colegas da radio-oncologia, e aí o caso todo é revisado e a gente acaba oferecendo o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, é um caso do paciente que é olhado por diferentes profissionais, cirurgião, oncologista clínico, radiologista... Radiologista também, né? O pessoal da patologia também está envolvido nisso. Então, é todos os profissionais médicos que estão, né, atuando com aquela pessoa, né, todas as áreas médicas que estão atuando naquele caso daquela pessoa, eles acabam entrando para uma revisão e discussão. E além disso, além desse segundo passo, né, a gente tem também agora um terceiro, que é um tumor board com equipes de outros hospitais de outros estados, né? Então a gente tem uma parceria com o Hospital AC Camargo de São Paulo, que é um excelente hospital oncológico, em que esses casos são apresentados e são revisados também, né? Então isso se dá chama de segunda opinião, né? É mais do que uma segunda opinião médica, é uma segunda opinião institucional, né? De uma outra equipe, né? Então isso fortalece muito assim o que a gente chama de segurança do que a gente está fazendo, né? Então não é a opinião só do Ricardo, né? Mas é a opinião da equipe toda. Sim, é mais um meio de oferecer segurança para o paciente nesse momento difícil, né? Sim. E aí, Marta, falando um pouco agora do momento que a gente está passando nessa pandemia, que traz instabilidade, que traz medo, né? E enfim, a gente tem aí uma recomendação importante que é o isolamento, né? Mas nesse momento de pandemia, então, como que a gente pode encorajar as pessoas para iniciar o tratamento ou até para não interromper o tratamento, porque pode ter consequências graves, né? Parar o tratamento nesse momento. Com certeza, a pandemia ela veio e chegou de uma forma bastante abrupta, né? Trazendo suas consequências emocionais bastante grandes, pois a gente não tem registro, né? Por mais que tenha acesso à mídia, tenha se visto quando estava acontecendo na China, depois na Europa, mas quando ela chegou aqui no Brasil, ela acabou trazendo muito medo, muita incerteza e muita insegurança. Eu acredito que agora a gente está no segundo momento, é uma questão que tem que ser levada muito a sério, tem todos os cuidados, mas, por outro lado, os hospitais, a área da saúde como um todo, ela está muito bem equipada, né? Os profissionais estão muito bem treinados para oferecer segurança para esse paciente. E talvez não procurar ajuda para outras questões se coloque num risco muito maior. A gente aqui se sente seguro, né? Tem muitas medidas, muitos protocolos, tem os EPIs, toda a equipe está bem treinada, a gente vê que os pacientes, mesmo os que tinham inicialmente uma resistência, quando eles começam a frequentar o ambiente, a perceber toda a logística, né, toda a preparação e o cuidado que tem, as pessoas vão aos pouquinhos se adequando e buscando recursos até emocionais para controlar essa ansiedade e para conseguir
entender o que é prioritário, né? Se eu tenho uma patologia que necessita de um acompanhamento, eu necessito fazer exames, fazer um tratamento, eu vou ter, né, que me organizar e buscar recursos, inclusive emocionais, para enfrentar, porque senão meu dano vai ser muito maior. Daqui a pouco, por receio, talvez até criando algum tipo de fantasia em relação ao corona, eu me paraliso pensando que estou me protegendo, mas no fundo estou me colocando em risco, né? Então é importante as pessoas conseguirem fazer essa adequação e buscarem ajuda, procurar o seu médico, procurar a instituição a qual está vinculado. A gente teve no final de semana agora um congresso norte-americano, né, que é o ASCO, e essa questão do Covid ela foi abordada, né? No congresso, é difícil de fugir desse tema no momento, né? Está muito em evidência. Mas foi muito, muito abordada, sim. E algumas recomendações, algumas não, muitas recomendações foram dadas, né? Do ponto de vista dessa sociedade norte-americana. E isso varia um pouco para alguns tipos de tumores, algumas apresentações de doença. Então, é uma lista grande que acho que não tem como a gente passar aqui, mas o fundamental, que eu acho que nesse momento que as pessoas que estão ouvindo em casa, enfim, os nossos pacientes têm que ouvir, é que idealmente nenhuma decisão deva ser tomada sozinho, né? Então, como a Marta falou, a gente tem uma segurança dentro do hospital para os atendimentos, né? Então, até me colocando nisso tudo, né? Um mês atrás a gente lá em casa precisou de um procedimento cirúrgico, né? Teve nenê chegando lá em casa e eu me colocando no lugar de paciente, aonde a gente foi atendido, a gente nem lembrou de coronavírus, né? Por quê? Porque era um lugar que passava muita segurança, a gente via que existia muito cuidado, então a gente conseguiu até inclusive esquecer disso, de coronavírus. Então, as equipes, sim, elas estão preparadas, né? Eu acho que locais perfeitos não existem, não vão existir. Uma bolha onde nunca o vírus vai entrar, isso não vai existir, mas assim, todos os cuidados possíveis a gente tem, né? Para evitar contágio. Então, as consultas, num primeiro momento, os pacientes que até um mês atrás, mais ou menos 2 meses atrás, chegavam muito receosos, eu não tive nenhum nesse meio tempo, nenhum que na consulta, no final da consulta, tenha perguntado e tenha me dito que estava se sentindo inseguro ali naquele lugar, né? Então, tem uma adequação de EPI, de espaço, de número de pacientes, né? E as pessoas acabam se sentindo muito mais seguras aqui em atendimento, né, no centro integrado, do que, por exemplo, no supermercado. É verdade. Então, essa é uma decisão do o que fazer nesse momento de pandemia. O primeiro passo é vir e fazer a avaliação, e aí juntos se decide se assim, os exames, as condutas, elas vão ser tomadas nesse momento ou elas vão ser postergadas em algumas semanas, algumas vezes em alguns meses, né? Então, isso tem que ser decidido caso a caso. Tá certo. Bom, falando um pouco então agora dos principais medos e angústias dos pacientes oncológicos, né? Qual é a melhor maneira de lidar com eles, até para não cair em depressão nesse momento, né? Eu acho que a questão da depressão é importante a gente dar um foco, né? Olhar um pouquinho mais isso. A gente acaba meio que banalizando, se vê falar muito em depressão, né? Depressão é uma patologia mental, né? A pessoa que está passando por qualquer momento de crise, seja ele o diagnóstico de um câncer, um evento grave que tenha acontecido na família, uma separação, ela vai dar uma resposta emocional, isso é esperado. Quando não acontece, a gente se preocupa. Que podem sim ser sintomas depressivos, apresentar algumas manifestações que nos lembrem uma depressão, mas que é uma resposta àquele evento, está proporcional, né? Ela pode ficar um pouco mais triste, recolhida, ou então se isolar, não querer conversar, ou até mesmo perder um pouco o apetite, todas essas coisas que envolvem uma depressão clássica. E não necessariamente a gente está falando de uma depressão, a gente está falando de uma resposta adaptativa àquele momento. Ou ainda a tristeza, né? Porque hoje em dia é muito complicado, as pessoas parecem que não podem sentir tristeza.
Quando há manifestação de uma tristeza, as pessoas se cobram, às vezes até a família por angústia, né? É difícil ver um membro da família sofrendo, não suporta e tenta reverter aquilo rapidamente. A pessoa ela precisa passar por esse processo, né? Salutar. Tu falaste em algum momento sobre a negação, né? Que é uma resposta realmente, quando vem uma situação assim, a tendência em muitos momentos é negar, não pode estar acontecendo comigo, não é comigo. A revolta, ela faz parte também. E a depressão, ela é uma das etapas que antecede a aceitação. Quer dizer, bom, então tá acontecendo, é real, eu tô muito triste, mas eu preciso enfrentar. Que é um pouco, às vezes, do que as pessoas falam de ter que ir até o fundo do poço, viver aquela tristeza, viver aquela angústia para depois conseguir... Isso, poder experienciar a tristeza, né? Eu não estou dizendo que a pessoa tenha que afundar e ficar lá, não. Mas se tiver a necessidade, se acontecer de ficar triste, poder passar por isso. E se ver que isso está se prolongando, está se acentuando, ou está limitando alguns outros cuidados, algumas outras atividades, buscar ajuda. Porque daí sim a gente pode estar fugindo a algo mais patológico, mais... que precisa um manejo profissional, tá, Silvana? Isso é uma das questões. O que a gente pensa, assim, o que pode ser feito para ajudar esse paciente? O apoio familiar, né? Na medida do possível, que ele consiga manter a inserção social, assim, pessoas que são, às vezes, amigas, que têm uma representação significativa. A gente está vivendo um momento de pandemia, de isolamento, mas poder manter esses contatos, né? Manter atividades que gosta, se possível. Abrir a casa, né? Que às vezes a pessoa tende a se isolar. Pegar um sol. Música é uma coisa que faz muito bem. Buscar também recursos, inclusive espirituais, que o Dr. Ricardo já trouxe em alguns momentos. E o quanto isso nos fortalece como seres humanos. Não importa qual é a religião, qual é a crença, qual é o credo, né? O fato de tu poder se conectar com isso já ajuda muito a organizar esse emocional, que consequentemente vai ajudar essa pessoa também a passar melhor pelo seu tratamento, a ter melhor adesão, a conseguir enfrentar melhor este período de crise que está vivenciando. Às vezes a gente tem que cuidar muito assim, a forma como fala, porque... a gente tem que entender que realmente esse período de tristeza, ele é normal, né? Por exemplo, eu me assusto muito quando chega alguém no consultório com um diagnóstico recente, rindo e achando que está numa festa e não está. Está mascarando. Então, assim, aí a gente realmente se assusta, né? Porque essa pessoa ela não está organizada para enfrentar o que vem pela frente, né? Mesmo que a gente tenha o menor cenário pela frente, mas assim, sempre existe trabalho, muito trabalho, durante o tratamento e depois também, principalmente quando a gente vai falar em prevenção depois. Então, é trabalhoso. Então, o ideal é que a pessoa, dentro do possível, ela tenha noção do terreno onde ela está pisando. E não se espera que a pessoa esteja feliz diante de um cenário difícil, né? A gente não gosta de fazer apologia ao sofrimento, de novo, ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, mas isso faz parte de uma normalidade, né? Como a Marta estava falando, essa tristeza, ela é esperada, ela faz parte de uma reação normal do corpo, mas com o passar do tempo, se isso vai aumentando ou vai se perpetuando, daí é o ideal sim que a gente tenha algumas medidas ou, né, vai em busca de algumas terapias, sejam elas quais forem, mas a gente está aqui para ajudar, porque daí já passa da normalidade e aí sim atrapalha o andamento do tratamento e, consequentemente, o andamento da vida daquela pessoa, né? Eu só queria fazer uma complementação, assim, acho que pertinente, né, e vai um pouco ao encontro do que o Ricardo está trazendo. Em psicologia a gente trabalha com um conceito que se chama pacto de silêncio. O que é o pacto de silêncio? O paciente, então, ele está mostrando uma super felicidade, super forte naquele momento. Por quê? Porque ele está preocupado em não fragilizar a sua família. Então, ele não se permite demonstrar o que ele está sentindo. Angústia, tristeza, medo,
desesperança muitas vezes, né? Então ele vai mascarar aquele sentimento. Por outro lado, a família vê o paciente tão bem, tá tão feliz, eu não vou tirar as esperanças dele. Então eu também não vou falar sobre isso, não vou expressar, eu vou chorar escondido, eu vou ficar triste num outro momento, na frente do paciente eu vou demonstrar que eu tô bem. E com isso o que ocorre? Um pacto de silêncio, uma farsa, né? Ninguém se permite, de fato, demonstrar o que está sentindo. E até para elaborar isso, é importante, talvez, falar, sentir, se abraçar, se precisar chorar aquele momento junto e depois tocar a vida. E isso é uma coisa que dá muita solidão, né? Muita. Porque tu tá fingindo, ou... né? Não vou dizer fingindo, mas correspondendo uma expectativa. Mas assim, num papel que não é o teu, não Exato. é o que tu está desempenhando naquele momento. Então, isso é uma atividade que, olhando de fora, assim, é uma atividade muito desgastante e muito solitária, né? Porque existem coisas na vida que eu acho assim, que elas são de experimentação única. Eu só vou entender aquilo que está acontecendo com alguém da minha família quando eu experimentar, né? Então, exemplo de, por exemplo, filhos, né? Por mais que a gente seja vinculado a crianças, né? Ou a sobrinhos, ou a afilhados, a gente só vai entender mesmo o que é ser um pai ou ser uma mãe quando tu tem o teu, né? Ou quando sente no teu couro aquilo, né? Então, eu acho que essa questão toda do câncer, assim, da ameaça da morte, ela é, sim, uma atividade de sentimento único e exclusivo. Então, por isso só já existe solidão. Exato. Né? Porque tu pode estar cercado da tua família, mas quem está sentindo a dor, né? Quem está naquela maior, situação de vulnerabilidade. Quem é o pivô é o paciente. É aquela pessoa, né? Então, eu acho isso importante da gente olhar isso, porque se já existe uma solidão e ainda tu tens que desempenhar um outro papel, né, mascarando aquilo que tu tá, é muito trabalho, é muito desgastante. E aí isso é um território que favorece para as coisas darem tudo errado, né? Então, para isso que a gente está aqui, né? Para olhar essas questões e não sei se intervir a palavra certa, mas para testemunhar isso. Porque eu acho que às vezes o paciente ele precisa muito mais de um testemunho do que de uma intervenção. Às vezes a gente precisa, o paciente, eu sinto assim, a gente sente que o paciente às vezes precisa muito mais que a gente com o olho, com a presença, diga que a gente está olhando e vendo o que está acontecendo com ele, do que a gente diga, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer tal coisa. Por quê? Porque essa presença, esse tipo de presença é o que tira a pessoa da solidão. Alguém sabe o que eu estou passando. A empatia, né? É perceber que o outro está conseguindo se colocar minimamente no lugar dele e sentindo, né? Prospectando o sentimento que ele está sentindo naquele momento. Hora da prescrição. Nessa nossa missão de auxiliar pacientes oncológicos a conviverem melhor com a doença, eu vou pedir então para o Dr. Ricardo e para a Marta indicarem um filme, um livro ou mesmo um exercício que possa ajudar quem está nos ouvindo. Eu gosto muito de um livro que, apesar do título, viu, ele fala sobre vida. O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele foi escrito por Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica com especialização em geriatria. E é um livro que ele vai trazer o significado da vida, né? Ele vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre o que é importante de fato, porque muitas vezes num processo de adoecimento a gente acaba vendo os pacientes que já passaram, até mesmo os que estão passando, dizerem que eles criam um novo significado, um novo olhar para a vida. Por quê? Porque há uma ruptura, há uma quebra para tudo, né? Então eu só tinha tempo para trabalhar, hoje eu não trabalho mais. Consequentemente, eu vou fazer algumas reflexões, eu vou olhar para algumas coisas que eu não consegui olhar pela correria do dia a dia, vou inclusive fazer um processo de autoconhecimento, né? E com isso, possivelmente, depois de passar por esse momento, a gente vê as pessoas se transformando e transformando as suas relações.
Então, a partir do momento que tu vive um momento de crise, que tu te sente vulnerável e que tu te reabilita, é como se tu tivesse que fazer a vida valer a pena dali para frente. E tu estabelece prioridades. E é mais ou menos isso que a Ana Cláudia vai abordar, né? Que a morte é um dia que vale a pena ser vivido, porque é a partir deste medo, deste tensionamento, o que a gente pode recriar, né? E redefinir prioridades para a nossa vida. Indo nessa linha, eu acredito muito que, de novo, parece chavão, mas é verdade, né? A gente tem sempre que individualizar, né? Então, eu acho que todos os movimentos que essa pessoa que está passando pela doença, pelo tratamento, mas assim, todos os movimentos, sejam eles mentais, né? Ou assim, de físicos, do ponto de vista de atividade mesmo, que ela puder fazer em direção à vida, isso tem um impacto. A vida, eu digo... por exemplo, as coisas que aquela pessoa mais tem desejo, ou mais tem prazer, né? O que mais desperta a vontade, ou seja, o que mais desperta a vida, eu acho que é uma estratégia bem interessante, bem mais do que interessante, eu acho muito inteligente, né? Porque vejo assim com uma certa frequência, pelos relatos assim de consultório, tem dias muito bem vividos, né? E anos nada vividos, às vezes, né? Então, não estamos nem falando na questão tempo, mas assim, na utilidade que o tempo acaba tendo, na qualidade que a gente tem. Por isso é muito importante, vou dar um exemplo, para algumas pessoas, falando no período de tratamento, né? Sair do seu trabalho é muito tranquilo e é muito positivo, inclusive, porque... Às vezes a pessoa está imersa num tipo de trabalho que está destoando do que ela precisa fazer naquele momento. Agora, para outras pessoas, sair do trabalho é uma tormenta, é uma desestruturação. Então, a gente tem que sentar e ver individualmente o que é o melhor para cada pessoa, sabe? E buscar o que é o melhor para a vida daquela pessoa. E aí, buscando o que tem de vida, o que tem de positivo, fica mais fácil de tudo dar certo depois, né? Com essas pílulas de esperança, encerramos a 4ª edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa, que será sobre telemedicina. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para a horadaconssulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez a Marta e o Dr. Ricardo e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.